Muito boa noite, pessoal. Estamos chegando aí com um novo programa para o canal, o Quadrado Mágico. Primeiramente, fazer uma apresentação sobre o que é o Quadrado Mágico, tá? A ideia do programa é eu e o Brunão fixo aqui, como sempre, mas sempre recebendo dois convidados de times diferentes para a gente bater um papo sobre o futebol brasileiro e falar um pouquinho sobre os times em questão, tá? E aí, dando uma boa noite hoje aí para os participantes estreando no programa, o Tiagão, sempre acompanhando o canal, e o Antônio também, que participou com a gente já no Instagram e está aí de volta para estrear o programa. Então, um flamenguista e um corintiano, como a gente já tinha anunciado antes lá no Instagram. E aí, fazendo a apresentação, já passo uma bolinha para vocês aí, para a gente falar um pouco sobre o que é o quadrado mágico, né? A gente fez uma alusão àquele quarteto de 2006 da Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e o Ronaldo Fenômeno na época ainda, não era nem o Ronaldo Gordo. E aí, eu, passando a bola para vocês, queria saber, depois da seleção de 70, essa seleção de 2006, esse quadrado mágico, era assim, o time mais habilidoso. Eu sei que não deu em nada, né? Foi meio triste a Copa 2006, mas era o time mais habilidoso na seleção brasileira depois da seleção de 70? O que vocês acham, já se apresentando e falando um pouquinho aí sobre vocês? Show de bola, Dedé. Primeiramente, queria agradecer o convite aí de você, do Bruno. Bom, me chamo Antônio, vou fazer uma breve apresentação aí. Me chamo Antônio, torço pro Coringão, Corinthians. Desejar aqui meus parabéns, né? Hoje a gente faz 110 anos aí de existência, então não poderia deixar de lembrar disso aí. Parabéns, Corinthians. Show de bola, isso aí. Vai, Corinthians. Já respondendo aí sua pergunta, Dedé, eu acho assim, né? Acho que para nossa geração aí, com certeza foi a seleção mais talentosa que a gente teve aí, né? Então, que nem minha geração do meu pai, por exemplo, acho de 82, né? Até hoje meu pai fala de 82, que é uma seleção de craques, né? Então, até hoje ele fala muito de 82, mas sem dúvida nenhuma, acho que para nossa geração aí, a seleção de 2006 era nossa 82, né? Eu acho que ali que, se você pegasse ali por posição ali, você não tinha nenhum assim que você falasse, esse aqui é mais ou menos, não tinha. Eram todos jogadores de grandíssimo nível. Inclusive, assim, você tinha jogadores ali naquela seleção que talvez não tivesse vivendo ali o seu melhor momento, né? Acho que o Cafu, o Roberto Carlos, tinha até outros jogadores ali que naquele momento estavam melhor, né? Tinha o Cicinho voando no São Paulo aí. Enfim, e ao longo da Copa a gente viu, por exemplo, um pouquinho antes, né, em 2005, a gente teve aí a Copa das Confederações, que a seleção voou, todo mundo se iludiu ali. Não tinha como você não se iludir, porque acho que ganhou de 4-1 da Argentina, com facilidade, jogando muita bola. E naquela seleção, por exemplo, não estava completa. O Ronaldo, por exemplo, o Fenômeno não estava, tinha outros desfalques e tudo mais. E parece que aquela seleção, sem tantas as estrelas, digamos aí, né, se encaixou mais. Mas é Copa do Mundo, não tem como você falar assim, eu não escalaria esse, é Copa do Mundo, jogadores já campeões do mundo 2002, como você vai tirar um Ronaldo que não chegou muito bem e tudo mais, né? Teve toda aquela preparação lá em Vegas, né? Que foi meio tumultuado. Deu o que falar, né? Deu o que falar. Exatamente. E aí, assim, acho que é um acúmulo de coisas, né? Então, assim, não teve uma preparação adequada, os jogadores não chegaram no auge, né, da sua forma física e técnica. Mas, assim, a gente falando assim, de questão de talento, cara, sem dúvida nenhuma, foi a seleção, aí, pelo menos da minha geração, a mais talentosa. E se você puxar aí, eu já fiz esse exercício várias vezes aí em vários grupos aí com amigos. Se você pegar a seleção de 2006 e trouxer para cá, assim, é um abismo gritante, assim. Nossa, a gente, então, o nível do futebol brasileiro, principalmente, né, caiu absurdamente. Então, assim, aquela seleção, apesar de não ter ganho, mas pelo que os nomes representavam, né? Sem dúvida e Robinho nenhuma. No banco, hein? A gente tem que lembrar que o Robinho estava no banco. Tinha um quarteto, sim, mas o Robinho. Sim. Não, o Robinho é um desses casos, né? Que entraria, assim, em teoria, deveria ter sido titular, que chegou melhor e tudo mais. Mas não só o Robinho. Se você pegasse o banco do Brasil ali, hoje, eu arrisco dizer que hoje ali, a maioria do banco do Brasil seria titular nessa seleção de hoje. Se você fazer um exercício aí, você pode pegar isso, né? Por exemplo, o Juninho Pernambucano jogou o último jogo contra a França, mas ao longo da Copa ele foi reserva. O Juninho Pernambucano estaria fácil nesse meio campo aí, né? Então, assim,
era uma seleção de talento assim, enorme. Eu acho que em 2005 a gente teve esse gostinho de, não só de talento, né, mas de jogar futebol também, né? Que eu acho que 2005 ali, Copa das Confederações, seleção voando. Infelizmente não ganhou. E, inclusive, no dia que foi eliminado pela França, né, eu nem assisti o jogo, eu estava viajando pro Nordeste, viajando com a minha família. E eu lembro que quando comprei a passagem, meus pais compraram a passagem, eu fiquei louco, assim, porque eu não pude assistir. Então, esse jogo aí, eu acho que foi até melhor eu não ter visto, né? Porque eu acho que a decepção seria enorme. Jogou muito mal aquele jogo. Mas, assim, qual que é a lembrança que você tem do primeiro jogo do Corinthians, aí, voltando ao fato de você ser corintiano, se apresentando? Qual a lembrança boa ou a primeira que você tem do Timão? Cara, minha primeira lembrança, assim, eu tinha, acho que 5 anos, foi no final do Campeonato Brasileiro de 98. Ali, acho que mais ou menos ali a lembrança ali com o Cruzeiro, desculpa, mas eu tenho que citar. Foi no Brasileiro de 98, ali com, para mim, o melhor time, apesar de poucas lembranças, mas tenho, para mim, o melhor time que o Corinthians já teve. Aquele meio campo ali, para mim, acho que para mim é o melhor time que o Corinthians já teve na história. Marcelinho, Ricardinho, Vampeta, Ricon, Luizão, Edilson, enfim. Para mim foi o melhor time que o Corinthians já teve, até melhor do que esses que ganhou a Libertadores e Mundial. Para mim, individualmente, de talento, aquela seleção ali, para mim, aquele time ali, para mim, foi o melhor que eu vi. Tem a questão emocional, né? Às vezes, muito torcedor acha que o título é menor, um paulista, né? Em São Paulo tem muita tradição de ganhar Campeonato Paulista, e um torcedor gosta daquele Campeonato Paulista, gosta daquele time e fica na memória, né? Vieram bem outros depois, mas é porque eu acho que é questão sentimental, né? Às vezes. Aquele time faltou realmente um título, uma Libertadores, um Mundial ali para realmente consagrar, mas se você pegar ali, ganhou, foi bi-brasileiro, né? E chegou na Libertadores, chegou numas quartas de final e chegou, se não me engano, em outra semi, e aí saiu infelizmente pro Palmeiras, só pro maior rival. Mas assim, o Palmeiras também tinha um timaço na época aí, se você puxar o time da Parmalat. Não era tanto de 93, 94, mas no final dos anos 90 ainda tinha um time muito bom, com o Alex, com o Paulo Nunes. Era um grande time aí. Então, Corinthians e Palmeiras protagonizaram aí. Asprilla, não, vários jogadores ali. Você tinha Roque Júnior na zaga, você tinha Marcos. Era uma seleção. Hoje daria para fazer uma seleção com aqueles jogadores também. Não, com certeza. Mas assim, esse time jogou bola, esse time conquistou, não ficou assim só no Paulista, né? Foi bicampeão brasileiro, chegou em decisões assim, mata-mata na Libertadores, até foi longe, assim, e acabou saindo. Mas teve o Mundial de 2000, né? Que os rivais não consideram e tudo mais, mas se você pegar, por exemplo, e ver aquele jogo de Corinthians e Real Madrid, por exemplo, foi um jogo de igual para igual ali, que se você pegar o time do Real Madrid, que já tinha vários nomes ali na época, mas foi um jogo pau a pau porque o Corinthians tinha muita qualidade. Vários jogadores de seleção. Então, assim, para mim aquele time foi o melhor que eu vi. E a minha primeira lembrança foi em 98. Então, sendo campeão contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Brasileiro. Muito triste. Pois é. O Dinei ali entrando no segundo tempo. Cruzando, acabou com o jogo. Nossa, acabou com o jogo. Não tem memórias boas. Então, primeira lembrança. Que bacana. Bacana pra você, né? Tanto pra mim que sou Cruzeiro. Tô até camisa do Lakers hoje. Hoje eu falei, não, hoje. Pra ver se tira a zica do Cruzeiro, né, Bruno? Tira a zica do Cruzeiro, né? Vai passar a palavra lá pro Thiagão, então, nosso flamenguista. Isso, não, eu só queria criar uma polêmica aqui ou não sei. Vou passar agora a vez pro Thiago, a maior torcida do Brasil, não é? Opa, com certeza. Há controvérsia. 40 milhões. Prazer, gente. Queria agradecer primeiramente aí o convite para tá aqui representando hoje o Flamengo, falando sobre o meu time. Como já foi falado, meu nome é Thiago, tenho 27 anos, né? Então, falando sobre a pergunta do André, sobre o quadrado mágico, o Antônio colocou muito bem nas palavras dele o que foi aquele time. Ele explicou muito bem que aquela seleção tinha tudo, a esperança que ele tinha era para fazer ali aquela dobradinha, ganhar 2002, 2006. Todo mundo estava tranquilo que isso ia acontecer. Infelizmente, contra a França, tomou aquele golzinho lá do Henrique, naquela arrumada de meia do Roberto Carlos, que até hoje o povo lembra daquela arrumada de meia. Mas foi uma baita seleção. Nossa, os caras jogavam muito fácil, brincava em campo. Aquele toque de bola ali, tanto que deram o apelido de quadrado mágico, que chegavam no gol. Eu tenho uma recordação de um lance que começa lá na zaga, numa troca de passe,
e acaba num gol do Fenômeno. Acho que, se não me engano, foi contra o Chile no ano anterior da Copa. Então, eles brincavam, eles jogavam muita bola. E falando um pouco sobre como eu virei flamenguista, né, igual o Bruno tinha comentado ali um momento. Então, eu sou de 92, então o Flamengo de 92 para frente, eu não lembro de muita coisa que marcou. Muita coisa boa, né? Eu vou lembrar aqui, foi da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco, na época do Obina, que o pessoal brincava, Obina é melhor que Eto'o. Obina é melhor que Eto'o. Aquela fase ali do Obina, assim, é que a época que eu mais me recordo, assim, do Flamengo jogando, que eu gostava de ver, que dava vontade de ver, foi naquela Copa do Brasil. E a outra, que não dá para esquecer, foi 2009, do Adriano Imperador, que quando ele voltou, e ele e o Petkovic brincaram naquele brasileiro. Tipo, e o Wagner Love, né? O Império do Amor. O Império do Amor, Wagner Love e Adriano. Mas o Flamengo naquele ano, ele não foi, tipo assim, unânime, igual 2019, mas na reta final, nossa, despencou de ganhar. E foi justamente numa vitória contra o maior rival do Cruzeiro, né? O Atlético Mineiro. O Petkovic faz um gol de escanteio. E aí, a partir daquele jogo, o Flamengo destrói e acaba com o campeonato, né? Dali pra frente... Graças a Deus, porque o Galo ia ganhar o campeonato. Não, o Internacional tá até hoje chorando com aquele título. Quase foi pro Internacional. Mas foram 5 times que quase foram. Palmeiras, tinha Palmeiras, São tinha Paulo. Uma galera ali. O Palmeiras nesse ano aí tinha disparado na frente, né? Porque eu lembro que aqui já dava como certo, porque o Diego Souza e o Cleiton Xavier, na época, foram até pra seleção. O Palmeiras estava disparado. O Palmeiras começou a entregar o campeonato na reta final, que aí o Flamengo começou a ganhar, eles começaram a tropeçar, e dali pra frente só deu Flamengo. Mas virei flamenguista, foi mais por causa de família mesmo, tipo, fui família toda flamenguista, virei flamenguista, mas se eu fosse na minha infância ali, escolher um time para torcer, eu não, tipo assim, por vitórias, por campeonato, assim, talvez eu não viraria flamenguista. Eu virei, no começo, por incentivo familiar, mas depois que pegou a paixão, que eu comecei a acompanhar, que eu comecei a entender, aí não dava, né, cara? Flamengo, maior torcida do mundo aí, posso dizer, a maior do mundo. E uma curiosidade, né, Thiago? A gente mora aqui em Cataguases, é interior de Minas Gerais, aqui na Zona da Mata. E verdade. Apesar de ser Minas Gerais, cara, aqui em Cataguases só se fala em Flamengo e Vasco, né? Os times do Rio em geral, mas assim, a maior parte é Flamengo e Vasco, cara. Jogo do Cruzeiro aqui não passa, pode ser né, final, cara? você não escuta fogos de artifício, galera gritando. Pouquíssimos cruzeirenses ou atleticanos. A movimentação aqui é mais isso, a torcida do Vasco, a torcida do Flamengo, ou um ou outro botafoguense aí, meio difícil achar. Fluminense também, né? Um ou outro, mas a maioria que Flamengo e Vasco aí dá pra perceber. Aqui é muito engraçado, Quando eu mudei pra cá e o Cruzeiro tava ganhando tudo, né? Foi pra final da Copa do Brasil, tá? Eu falei, bom, essa noite aqui eu não durmo, né? Que vai explodir foto por tudo quanto é lado. Não, nada, né? O Cruzeiro fez um gol, um silêncio. Eu falei, gente, morreram os cruzeirenses. O que aconteceu? Cadê os cruzeirenses de Minas Gerais? Final que o Flamengo tá é doideira. Você não consegue. Onde você vai tem gente assistindo. É doideira. Eu acho que isso explica um pouco também. Acho que é muito da influência da televisão, assim, né? Eu tenho família no Nordeste. No Nordeste, por exemplo, a Globo é do Rio. Então, assim, só passa times do Rio. Então fica muito nessa divisão mesmo de Flamengo e Vasco. Os meus sogros têm sítio em Minas, interior de Minas. Quando eu vou para lá todo de domingo, por exemplo, das 4, não passa jogo de nenhum time de Minas. Ou é Flamengo, ou é Vasco, ou é Fluminense, é algum time do Rio. Eu acho que isso acaba influenciando um pouco, né? Porque as pessoas, elas falam assim, qual é o time que tá passando televisão? É esse. O time começa a ganhar, começa a ter vitórias e tudo mais, automaticamente vai levando aquela pessoa a adquirir aquele sentimento pelo time e tudo mais, né? Isso vai por décadas, isso não é de agora também, isso é de muito tempo, né? No interior do Paraná também, é onde eu nasci, também é muito interior, no Londrina, tem muito torcedor do Corinthians, Palmeiras, não tem torcedor do Atlético Paranaense, é distante de Curitiba, então é muita relação. Por isso, se eu não me engano, é a maior torcida do Paraná, depois vem Atlético, depois vem justamente, o Corinthians é maior do Paraná, é impressionante.
Mas aqui, vamos... Você quer falar alguma coisa, Thiago? Quer mais pontuar mais um item? Só ia complementar essa questão da televisão. Para eles é ótimo que a audiência, Corinthians e Flamengo, duas torcidas enormes. Então, quanto mais eles focarem nisso, melhor para eles. Então, tá um dos motivos. Pode ir. Então, mais um adendo também. Eu acho que também essa questão da televisão, eu posso estar falando besteira, mas eu acho assim, que começou a expandir esse negócio de televisão ali, acho que final dos anos 70 e começo dos anos 80. E aí, assim, você pega aquela geração do Zico, do Flamengo e tudo mais. Acho assim, tudo tem uma série de fatores que influenciam, né? Então, você vê assim, o Flamengo tem muita mais torcida no Nordeste, por exemplo, do que no Rio, com certeza. Porque a influência do Flamengo fora do estado do Rio é muito mais forte até mais do que dentro do Rio. Antônio, mas isso que você colocou é perfeito, porque também vai por idade, né? Então, por exemplo, você pega ali a molecada que viu o Zico jogar, viraram flamenguista, cara. Eu mesmo, se tivesse nascido na época do Zico, cara, provavelmente eu seria flamenguista, porque jogava demais, né? Aquele time de 81 do Mundial foi incrível. Assim como foi com Garrincha, né? Com Garrincha no Botafogo, Pelé no Santos. O próprio Pelé do Santos. Se você pegar assim, a gente zoa, né? O Santista assim, falando que é dos idosos e tudo mais. Mas é normal, você tá começando a acompanhar futebol, você vê Pelé, o cara que é tricampeão mundial. É automático. E isso influencia até fora do Brasil, por exemplo. O time do Pelé, você vai para fora do Brasil, você fala muito mais do Santos por conta do Pelé. Com certeza. E é impressionante, né? Essas relações entre os ídolos, a TV, a mídia, como isso influencia mesmo a torcida, tanto dentro do Brasil, nos estados e até fora do Brasil. E é inacreditável. Eu achei assim que o único ponto assim fora da curva assim que eu vejo, e aí também arrastando um pouquinho, sendo um pouquinho clubista aí, né? Porque assim, o Corinthians eu acho que é o único ponto fora da curva, porque assim, ficou 23 anos sem títulos e tem estatísticas assim que mostra que foi quando a torcida mais cresceu. Então, assim, geralmente é o ponto fora da curva aí, né? Que geralmente é sempre ao contrário, é quando o time tá ganhando, que começa a ter mais torcida e tudo mais, que aí as crianças vão, né, pegando, que o time é um vencedor e tudo mais. E o Corinthians não, o Corinthians parece que teve um crescimento de torcida quando ficou 23 anos sem títulos. Maior crise, né? Talvez eu esteja falando besteira também, mas eu acho que deve muito a isso a paixão da família, né, cara, aí do Corinthians. Porque quando o cara é corintiano, velho, o filho tem que ser corintiano. Não vai ser São Paulo, não vai ser palmeirense, você vai ser deserdado, né? Vai se dar mal, vai dar mal, vai dar sai errado. De casa. Então, essa paixão fez com que mesmo com tanto tempo sem título, o corintiano, a torcida do Corinthians crescesse, né? Verdade. Exatamente. Gente, e agora vamos para o próximo tópico aqui, que é destaques da rodada, né? O que cada um achou do time na rodada. Há polêmicas aqui, então há um clássico também entre São Paulo e Corinthians que a gente vai destacar um pouco. Eu vou começar porque eu estou em série diferente. Eu abro outra tabela, eu vejo outros times pela frente. Então, pessoal, dando prosseguimento, vamos fazer um bate-bola aqui, falar dos jogos da última rodada. Já falando conexão Waimeu, né, do Cruzeiro e do São Paulo, mas como temos convidados especiais, ilustres de outros times aqui, eles vão também dar a versão deles, de como é que foi a rodada, falar mais para frente, dos próximos confrontos também, mas inicialmente vamos fazer um bate-bola rápido aqui do Clássico Paulista, né, que ficou 2-1 para São Paulo, né, só tem um corintiano aqui, queria que você destacasse um pouco o jogo, qual que é a sua visão, a visão negativa, né, do lado, como é que o corintiano aceitou ou não, né? Como é que conviveu com essa derrota, um clássico, como é que tem sido aí? Verdade. Eu até falei com o Dedé aí na sexta-feira, a gente fez uma live no Instagram aí, a gente comentou até um pouquinho do jogo, que a gente estava esperando aquele jogo amarrado das 11, um 0x0. Quase acertei, né? Então, quase que eu acertei o resultado. Um 0x0 e tudo mais. Assim, se você olhar para o jogo, era para ter sido 0x0. Porque, assim, os jogos eles foram feitos os gols eles foram feitos em falhas individuais dos goleiros, né? Então teve aí o primeiro do Cássio, um chute do Hernanes aí que fez uma curva, né? E o Cássio ele deu uma falhada, foi na bola. Na hora que eu vi o gol, até achei que tinha desviado, porque a bola foi no meio do gol, né? Foi um gol meio estranho ali. E aí, assim, o Corinthians depois fez um gol ali no Ramiro também, a bola devagarzinho, parece que o Volpe também deu uma aceitada ali e tudo mais. Mas, assim, foi aquele jogo que a gente já esperava, aquele jogo meio que amarrado e tudo mais, do jogo das 11 e tudo mais. Porém, o São Paulo teve uma postura muito melhor que a do Corinthians, ao meu ver, né? Assim, foi um time que pelo menos procurou jogar,
que tentou jogar mais bola, assim, teve mais troca de passe, tentou ali, né, ter mais saída de bola. Assim, o time do São Paulo hoje, apesar de todas as deficiências que tem aí, o Fernando Diniz bem questionado nos últimos tempos, parece que conseguiu encaixar melhor um time agora nessa reta final, acho que os últimos 3 jogos aí, com defesas novas, com improvisações, e que vem dando certo. Não é um primor, assim, se você olha assim, não é tão vistoso, mas pelo menos é um time, assim, parece que tem muita consciência do que faz com a bola, de saída e tudo mais. O São Paulo pressionou o Corinthians a saída de bola, por isso que já é deficitário, então o Corinthians assim, tem muitos problemas aí, e uma delas é a saída de bola, e o São Paulo se aproveitou muito bem disso. Então marcou ali na frente, tudo mais. Então assim, eu acho, assim, como jogo, talvez o jogo que foi jogo amarrado, mas o São Paulo assim, me mostrou ser mais time. Nesse momento, parece ser um time que consegue assimilar melhor as ideias do seu treinador, que consegue pelo menos tentar, né, pôr em prática ali uma troca de passe, uma saída de bola melhor. Então, eu achei que o São Paulo controlou o jogo melhor que o do Corinthians. Tinha, assim, se eu olhava assim, era um time com mais postura do que o Corinthians. Um Corinthians muito acovardado, sem saída de bola, sem ter jogado, vivendo na base de estourão do jogo. Que inclusive teve um duelo aí particular com o menino aí de São Paulo, né, o zagueiro Diego Costa, que é um belo achado aí do Diniz aí, um cara que é volante, está sendo improvisado como zagueiro e jogando bem, jogou muito bem, tá dando conta do recado. E assim, o Corinthians foi omisso, como vencendo nos últimos jogos aí. Um time muito pobre aí em criatividade, em troca de passe, em finalizações. Enfim, o Corinthians foi Corinthians, eu achei São Paulo melhor assim em campo, melhor postado, digamos assim, né? Com mais postura assim mesmo, procurando mais o resultado que o Corinthians. E assim, o jogo tinha tudo para ser 0-0. Então teve essas falhas aí dos goleiros no primeiro tempo, né? E o segundo ali, no finalzinho, um cruzamento ali parecia ser despretensioso. Mais uma vez, uma falha defensiva do Corinthians. O Corinthians parece que é o terceiro gol seguido que tem tomado de cruzamento pela direita do Fagner e nas costas ali, digamos, na cobertura ali do Sid Clay. Mas eu acho que ali é todo o sistema defensivo. Todos os gols que você pegar aí, por exemplo, tem falha de posicionamento do Avelar e tudo mais. E aí o Sid Clay, todos os gols, ele tem que sair do lateral para cobrir o Avelar e tá tomando esses gols aí meio que bobos, assim, né? Mas, assim, o jogo tava encaminhando para sair empate mesmo 1-1. Mas, assim, eu assim, achei que o Corinthians foi o Corinthians de sempre, que está sendo nos últimos jogos, muito acovardado, sem criatividade, com muita pobreza aí, técnicas, ofensiva, principalmente. E o São Paulo teve mais postura. Acho que se tivesse um time que tinha que ganhar, era o São Paulo, pela postura em campo, né? Eu acho que o Corinthians não merecia ganhar de jeito nenhum. E mesmo o jogo tendo sido assim para empate, eu acho que o São Paulo quis mais um jogo que o Corinthians. Então, se tivesse ter tido um ganhador, seria o São Paulo. Eu acho, Antônio, que também esse resultado aí foi muito de momento. Por exemplo, se esse jogo tivesse acontecido há 3 jogos atrás, o São Paulo ia levar uma sapecada do Corinthians, cara, porque com aqueles jogadores que estavam jogando naquele time, né? Antes dele mudar as peças. O São Paulo ia apanhar aí de uns 3-0 fácil, entendeu? Mas deu sorte do Diniz querer mexer um pouco no time, e aí parece que os jogadores entraram com mais vontade. E essa vontade mostrou uma vontade maior do que o Corinthians. Eu acho que quem teve mais vontade acabou vencendo. Isso. Mas o empate ia ser o resultado mais justo para mim também, eu acho. O Brenner tem estrela, hein? O que esse menino Brenner gosta de fazer no Corinthians, hein? Caraca! Acho que ele tem 7 gols, 3 é no Corinthians, né? 3 é no Corinthians. O Brenner surgiu como uma boa revelação. Se não me engano, ele teve passar por seleção de base e tudo mais, né? Mas aí no profissional ficou devendo. Acho que teve também ele não dá para cravar que ele ainda é muito jovem ainda, mas assim, não dá para cravar que ele despontou, não. Tem muita coisa ainda para fazer. Mas é isso. Vamos partir para o outro jogo, né? Do Flamengo contra o Santos também nessa rodada. Jogo quentíssimo, tivemos polêmicas aí do VAR. A palavra é sua aí, Thiagão. O que você achou do jogo? Rapaz, o jogo do Flamengo e Santos foi um pouco sofrido de assistir. Foi meio tenso, ainda mais no começo do jogo, aqueles 2 gols lá anulados. Eu não acho que está errado a questão, se tem o VAR, é para usar. Não vou ser hipócrita de falar que se fosse o contrário, eu ia reclamar, não. Eu aceito. Tipo, se o VAR um dia for necessário para poder anular algum gol do Flamengo, eu fico tranquilo. Eu fico de boa em relação a isso. Eu sou a favor do justo. Mas falando do jogo, foi bem difícil de assistir, cara. Foi um jogo bem truncado ali. O Santos estava jogando sozinho o começo do jogo. Esse técnico que o Flamengo trouxe, ele tem umas ideias meio que o torcedor ainda não está entendendo.
Ele, tipo assim, ele tá com a mentalidade de botar um futebol pro Flamengo jogar, mas que tá meio complicado de entender ainda. Espero que dê certo, que para mais para frente mostre resultado. A ideia dele, pelo que eu tô entendendo, mais ou menos, é que ele quer que todo mundo do elenco jogue. Ele quer que rode o elenco inteiro, mesmo que tenha que colocar medalhão no banco, ele vai querer rodar o elenco. É o que Então, acontece no futebol europeu, entendeu, Thiago? O futebol europeu é O assim, Paulo cara. também faz isso. Você não tem 11 jogadores lá, você tem um elenco que roda o tempo todo. Algumas peças fixas, que são as principais, e o resto, cara, não tem esse negócio de fazer biquinho para ir pro banco, não, entendeu? E É que o muda torcedor do Flamengo se muito. acostumou com Jesus também, né, Ia, Thiago? ia falar isso O Jesus agora. não tinha essa mudança constante. Era o mesmo time sempre. O torcedor estava acostumado a ver aquele mesmo E deu time Então, e quer certo, que né, o cara? repita. jogador não tem E quer que cansaço, não repita, tem né? nada. E quer que repita, porque o cara chega, já coloca o Arrascaeta no banco. Aí a torcida já torce o nariz e tudo mais, e as coisas não se encaixam. Mas você bem colocado, Antônio. O que aconteceu ali, que a torcida não está entendendo, não está apoiando ele ainda, é por causa disso. O Flamengo acostumou com Jesus colocando o mesmo time para jogar brasileiro, estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, é o mesmo time. E ele não, esse cara, para o jogo que vem, se a gente for falar, ele já vai. Tem uma galera que não vai. Claro, tem motivos de contusão, mas ele já deixou claro que, mesmo que não fosse contusão, ele não iria levar também. Mas contra o Santos, aquele lance do Marinho, da falta, eu, como flamenguista, eu prefiro achar que realmente foi certamente anulado. Mas sei lá, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Eu acho que aquele lance ali, igualmente teve um lance a favor do Flamengo, que o Bruno Henrique toca pro Arrascaeta, os dois jogadores do Santos batem cabeça e o juiz dá falta. E logo no mesmo lance o Arrascaeta faz um gol. Então, tipo assim, teve erros. Se for botar aquele erro do VAR lá do gol do Marinho como errar também, como a televisão tá falando, teve erro pros dois lados. Então, aquele gol que o Gabriel, naquele contra-ataque do Michael com o Gabriel ali, que o Gabriel marcou, foi o que salvou o jogo, porque de resto eu não tenho nada para falar, porque o Flamengo tá complicado nesse começo de campeonato. Essa mudança muito grande, né, do técnico, mas é só colocar um negócio aqui, Bruno, porque assim, isso aí não é exclusivo do jogo do Flamengo contra o Santos, não, tá, Thiago? Futebol brasileiro, ele tá ruim de assistir, cara. Um dos motivos da gente ter criado o canal, eu e o Bruno, é exatamente para ver se a gente dá um gás para assistir os jogos, porque... Imagina a Série B, galera. Eu quero falar isso, imagina a Série B. Vocês chegaram a ver um lance do Instagram do jogo do Vasco contra o Fluminense? Nossa, parece criança parecia jogando. a galera do trabalho jogando, Várzea. Pô, é várzea? É Verdade. várzea, cara. Aí o que acontece? A televisão, ela tem que vender, né? É um produto que ela tem que vender, cara. Então ela vai falar bem. Você coloca nos canais que falam sobre o futebol o tempo todo, e a Rede Globo, né? Eles têm que vender aquilo. Então vai falar que tá bom, que é jogaço, que é não sei o que lá. Mas a verdade é que o futebol tá morto, cara. O futebol acabou. Acabou. Mas aqui, eu só queria pontuar um negócio do Flamengo antes, que eu acho interessante colocar, é que eu tenho percebido a mudança gigante que o Domenech Torrente fez, foi fazer com que o ataque do Flamengo ficasse muito posicionado, né? Ficasse fixo. E aí eu vi alguns jogos do Flamengo, com o Atlético Goianiense, eu vi alguns outros lances de alguns outros jogos. O ataque com o Jorge Jesus era muito flutuava muito flutuante mesmo. O Arrascaeta cobria uma grande área, o Bruno Henrique ia e voltava, o Gabigol ia e voltava, um negócio impressionante. Parece que o Torrente se tornou tudo meio fixo, um pouco, meio posicional ali. O Bruno Henrique do Gabigol totalmente. Ficou um negócio estranho, né? Pode ser que funcione. O negócio é o seguinte, eu acho que tem que ter um pouco de paciência. Vai levar tempo, né? Vai levar tempo, porque muda a ideia. É uma outra ideia, né? Uma outra metodologia. Eu acho que demorar um pouquinho de tempo. Querer aquele time do ano passado, o torcedor tem que entender que não tem mais. Acabou. Não mais, time... tipo assim, não agora. Eu acho que não o agora. Pode ser que daqui pra frente melhore. Cara, Bruno, eu acho que... Pode falar, Thiago. Nem com a ideia desse torrente, do Domini, ele vai conseguir alcançar aquele futebol que o Jesus colocou para jogar no passado. Não vai. Ele pode colocar ali o time com dar um novo gás para o time começar a engrenar e ganhar,
Mas aquele time do Jesus que metia 3-0 e que continuava ali, martelando, ele mostrou nesse último jogo que quando ele fez 1-0, ele começou a retrancar. Ele começou a fechar a casinha. E o Jesus não, é 1-0, vão para cima pro segundo, tomou um gol, vão para cima para virar. Contra o Grêmio, você lembra? Contra o Grêmio, como é que foi? Que loucura. Ué. Faz Aquele técnico é muito doido, cara. Mas é muito legal essa mentalidade diferente, né? Que o cara vem e tenta mudar alguma coisa. Eu tenho uma questão aí pro Thiago aí sobre o Flamengo. Uma pergunta. Assim, eu lembro que, assim, parece que quando o Domi chegou, pelo menos eu li, né? De que, assim, quando ele chegou, ele se assustou com a forma física dos jogadores. Parece, assim, que o Flamengo teve aquela questão de querer voltar ao futebol a todo custo, né? Foi muito criticado, o pessoal sendo contra a volta do futebol, e o Flamengo assistindo. Voltou o Carioca, teve a final lá contra o Fluminense, foi campeão. E parece que os jogadores do Flamengo tiveram férias depois disso. Acho que 10 ou foi 11 dias. Parece que os jogadores saíram de férias. E aí, assim, muito rápido estadual. Então, e aí parece assim que, por exemplo, aqui em São Paulo estava tendo Paulista e nisso os jogadores do Flamengo estavam de férias. E aí, assim, parece que quando o Domi chegou, ele se assustou com a forma física. Então, tinha um jogador que estava fora de forma. Você dava pra você ver, por exemplo, o Gabigol, que estava um pouquinho gordinho e tudo mais. Pouquinho? Assim, então, só você estava mais magro que ele. Pouquinho eu queria saber do Thiago, assim, até que ponto você acha que os jogadores têm responsabilidade? Ou você acha, assim, que é exclusivamente devido ao Domi, às mudanças, enfim. Porque, assim, eu lembro de ter visto uns 2 jogos do Flamengo com o Jesus esse ano e já não foi a mesma coisa. Eu não via mais o Flamengo na transição, aquele time ofensivo e movimentação, já não estava mais igual no ano passado. Eu queria saber de você. Eu até cheguei a comentar na época em conversas que o Flamengo tinha alguma coisa estranha. Antes do Flamengo anunciar que o Jesus ia sair para o Benfica, eu cheguei a falar que tinha alguma coisa acontecendo nos bastidores que não estava normal. Quando o Flamengo volta, quer que o campeonato volte a acontecer, que ele traz o estadual carioca para ser no primeiro estadual a voltar a funcionar. E eu vejo Jorge Jesus na beira do gramado, de braço cruzado, sem falar nada, sem gritar, sentava no banco, como se nada tivesse acontecendo. O Fluminense jogando muito para cima do Flamengo e ele quieto, eu vi que tinha alguma coisa acontecendo. Então, eu acho que nessa volta do futebol, quando o Jesus renova lá, ele já coloca uma cláusula no contrato que diz: time tal da Europa, se me chamar, eu saio de graça. Então ele já queria sair. Ele queria. Ele fez uma campanha linda em 2019, fez o nome dele e ele queria que algum clube gigante chamasse ele. Não teve clube gigante, mas teve o Benfica. Então, tipo assim, o Benfica tá perto da casa dele, familiar e tudo. Então, eu acho que ele já meio que não estava com aquele incentivo todo para voltar a treinar o Flamengo. Por um lado, foi até bom de sair que ele ia acabar queimando o nome dele. Ele já não estava mais com aquela visão de 2019. Quando o Flamengo traz o... Pode falar. Não, eu acho, cara, que, voltando àquela questão do Bruno, eu acho que o Flamengo 2019, ele não vai ter mais, nunca mais. Entendeu? Com as mesmas peças, entendeu? Você pode pegar jogadores diferentes e fazer um time jogar, mas da forma como jogava, é o único, cara, não vai ter mais. Até porque o Guardiola genérico, né, que a gente fala, ele já arrumou treta com jogadores importantes, e isso aí, cara, se você não consegue fechar o elenco igual o Jesus fez, não faz o time jogar, então, em relação a isso, aí, voltando à pergunta do Antônio, o Flamengo volta o Campeonato Carioca muito rápido e fica muito tempo sem fazer nada, muito tempo parado. Por mais que o Flamengo dê o equipamento para os jogadores fazerem o trabalho físico em casa, cara, se eu sou um jogador, tô à toa, vou fazer trabalhar físico em casa, eu vou dar um migué no vídeo. Viajou, galera viajou. 5 minutos por dia eu faço um videozinho pro Instagram. Pronto, acabou. Então, realmente, os jogadores, o Gabigol falou que não, que ele tava no peso normal, tudo. Cara, mas tava óbvio que não tava. O sósia dele lá tava mais. O Gabigol tava mais sem forma. Tava sem lógica. Então, tipo assim, pesa isso. O Campeonato Brasileiro volta e o Flamengo não tá no ritmo. Isso é um ponto que a gente tem que colocar no papel também, que não ajudou. Outro ponto foi a questão do entrosamento dos jogadores com o novo técnico. Que eles tinham todo aquele envolvimento com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus vai embora, meio que deixa o elenco órfão, e o novo técnico chega já querendo... Ele não chegou querendo... Gente, como é que vocês trabalham? Vamos tentar ver uma possibilidade aqui, tá no meio termo. Não, eu quero assim, vai ser assim, se virem, aprendam.
os jogadores já birraram com ele. Eu vejo agora, tô vendo agora nos últimos jogos, que o Gabigol meio que está querendo mudar essa imagem. Não sei se vocês perceberam, mas todo gol que o Gabigol está fazendo, ele vai lá e abraça o técnico. Sim. Meio que está querendo mostrar que eles estão fechados. Mas ainda não é aquele fechamento 100%. Ainda está faltando coisa aí para poder o time engrenar. Mas eu concordo que o Flamengo os jogadores têm sim que ter responsabilidade. Por mais que a gente fala que, pô, eu tô em casa, eu não faria. Mas eles estão ganhando milhões, um salário altíssimo para poder estar rendendo. Então, tipo assim, eles têm que ter responsabilidade, saber que tem uma torcida gigante assistindo eles e dependendo deles ali para poder, bem ou mal, conseguir... Muitos torcedores, não só do Flamengo, quando o time perde, vão trabalhar mal, vão trabalhar no dia... Não consegue dormir, né? Não consegue dormir, Não é, final... Nossa, tem coisa pior que uma final de um campeonato seu time perder. Não tem, cara. Você não dorme. Então, tipo, tem coisa pior. Tem coisa pior, viu, Thiago? Ser rebaixado. É verdade. Isso. Não sei. O Flamengo teve perto algumas vezes. O São Paulo também, essa década aí. Ali bons tempos. Essa década o São Paulo namorou bastante também. Tá namorando esse ano, né? Vamos ver com essa mudança do Diniz. Vem pra Série B, é bom. É bom pra Série B. Eu acho que futuramente, se continuar essa gestão do São Paulo, futuramente nós vamos nos encontrar. Eu torço pra esse casamento. Torço muito pra esse casamento. Ô, Antônio. Não, mas a questão da Série B eu tô fora. Quero não, obrigado. Deixa eu passar um pouquinho pro Antônio aqui sobre essas notícias que surgiram essa semana do Corinthians, né? Queria que você falasse um pouquinho da venda dos name rights aí para Neoquímica, né? Eu vi até o pessoal zoando que se fosse a Magazine Luiza, né, a Magalu, seria hilário o nome da Magalu, mas foi a Neoquímica, depois de muito tempo, né? A gente estava conversando isso no Instagram. E também eu queria que você falasse, cara, uma notícia de última hora que surgiu aí sobre o Arboleda. O Arboleda, ele arrumou treta com o Diniz lá, o que tudo indica, né? É um jogador que a torcida de São Paulo gostava bastante, a gente pode falar que não gosta, mas que perdeu muito espaço, cara, com esses últimos jogos, né? Principalmente aquele contra o Mirassol. E aí surgiu esse boato, cara, de um jornalista muito renomado, que garantiu que o Arboleda está negociando com o Corinthians. Não tem nada certo ainda, mas já abriram negociações. Começando aí pelo último assunto sobre o Arboleda aí, o Corinthians já tem uns dias aí que o Corinthians está atrás de um quarto zagueiro. Seria assim, digamos ali, para fechar elenco, né? Aquele zagueiro para fechar elenco e tudo mais. Parece que teve uma sondagem no Rodrigo Moledo, que é o do Inter, né? Que até ano passado era titular com o Cuesta, eu achei um bom zagueiro. Muito bom. Mas assim, eu não sei, assim, qual que é a necessidade do clube, se realmente quer um zagueiro para chegar e ali ser titular junto com o Gil, disputar com o Avelar, porque assim, o Avelar teve muitos elogios aí do Nunes, né, pela série de bola, era um cara que até no passado dele era lateral, ele tem estrutura assim, né, física, altura, tal, para ser lateral. Ele no Paulista, ele fez um bom Paulista, ele estava bem seguro assim no Paulista, você não via falhas dele assim. Então, assim, a princípio seria um jogador ali para fechar elenco, tanto que estava se cogitando coisas pegar, pois tem vários jogadores emprestados, né? Pegar um desses meninos aí que emprestou, algum zagueiro assim que emprestou, ou sei lá, puxar um da base ali só para complementar, né? Porque atualmente agora tem só um jogador no banco, que é o Edson, que é o Mendes, né? O uruguaio, da seleção da Uruguaia. Já teve convocação, um zagueiro promissor, inclusive, tudo mais. Só que só tem ele no banco. O Léo Santos é o outro zagueiro, tá machucado, não tem prazo de volta, então o Corinthians tá ali, se Gil ou Avelar não jogasse, fica sem zagueiro no banco. Então o Corinthians está atrás realmente de um zagueiro. Mas assim, essa questão do Arboleda até me surpreendeu, porque assim, se você pensar no Arboleda, não é esse cara para vir para ser elenco, né? Quarto zagueiro para elenco. Seria um cara ali, por exemplo, para ser titular com o Gil, na minha opinião. Então, se o Arboleda chegar hoje para mim, seria titular junto com o Gil. Eu tenho setoristas ótimos aí no Corinthians, os caras bem informados. Esse assunto do Arboleda surgiu, se eu não me engano, foi ontem que eu vi esse negócio do Arboleda. Ontem mesmo, um setorista do Corinthians falou que não viria, nem ele, nem o Moledo. E aí talvez entre de conta com o que o Sanches hoje deu uma entrevista, né, para falar um pouquinho sobre o name rights e tudo mais. E assim, pelo discurso ali, parece que ele não quer contratar ninguém, quer terminar esse mandato dele sem contratar ninguém, sem gastar mais ainda. O Corinthians aí tem sérias dificuldades financeiras. Então assim, a princípio seria um jogador para complementar elenco, não seria um zagueiro aí para chegar e ser titular, e o Arboleda também não deve ser barato.
Não, salário alto. Eu acho que também o São Paulo liberaria o Arboleda para um rival. Eu também, assim, não me parece que isso iria se concretizar, né? Não me parece ser uma coisa assim viável, porque, como você falou, o Arboleda brigou realmente aí com o Diniz. O Arboleda, assim, eu tenho uma opinião sobre o Arboleda. No dia que ele colocou a camisa do Palmeiras, eu falei para todos os meus amigos paulinos, para mim, ele é um cara que não merece mesmo vestir a camisa do clube. Porque assim, você tem que saber onde você tá, cara. Você não pode chegar no seu maior rival e vir colocar a camisa e postar como se nada tivesse acontecendo, é só uma brincadeira. Cara, isso não é brincadeira. Pra gente não é. Né, cara? Pra gente não é brincadeira você vestir camisa de rival. Você vê um jogador seu vestir camisa de rival. Vai você trabalhar em uma empresa e você sair vestindo a camisa de outra empresa, rival. Nossa, cara. Sair divulgando a marca, cara. É justa causa. E eu defendi isso. E aí, na época, assim, muito São Paulino, muito amigo meu São Paulino discordou disso, né? Falou, não, isso que é isso, é o melhor zagueiro do elenco, tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, realmente é. Mas, pra mim, não merece. E aí parece que ele fez uma festa, né? E voltou a curtir coisas do Palmeiras agora. E, sim, é um cara que não respeita o clube que tá, entendeu? Então, assim, eu acho que isso não vai ocorrer do Arboleda, então, por essa série de fatores, por ser rival e pelo Corinthians nesse momento não tá assim disposto a investir tanto num jogador para vir a ser titular e tudo mais, então eu não acredito. E falando um pouquinho sobre o Naming Rights, né, o famoso Naming Rights. Cara, assim, foi um achado do Corinthians. Nenhum torcedor mais estava esperando. Tem 7 anos aí que o estádio foi inaugurado. Não se esperava mais. Se esperava lá atrás, quando teve um anúncio do estádio, quando foi inaugurado. Na época, se comenta, né, se especula, o Corinthians teve propostas para ter um naming rights, só que na época consideraram que era muito pouco, que ia ser um estádio de Copa, enfim, bateu aquela arrogância, né, do Andrés e tudo mais, de achar que ia conseguir mais, acabou não conseguindo, o Brasil entrou em uma crise econômica, né, e aí, assim, acabou que não veio mais proposta, não chegaram nos valores que ele queria, e isso foi se passando anos, dívida aumentando, juros em cima de juros, enfim. E aí, até do estádio mesmo, né? Até do próprio estádio mesmo, isso. Assim, o estádio não tem assim, não é tão transparente. O estádio nunca foi tão transparente as contas do estádio. Mas assim, se comenta que o estádio, a dívida do estádio seria de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 e tudo mais. Isso é o que se comenta. Mas assim, aí agora, com esse naming rights, e aí foi trazido à tona outros assuntos. Então assim, eu até comentei com o André na sexta-feira aí, que quando teve o planejamento do estádio, uma das coisas que pagaria o estádio seria o CIDS. O CIDS é o Certificado de Incentivo e Desenvolvimento, que algumas empresas compram em troca de abatimento em imposto de renda, enfim, isenções, alguma coisa ali. O governo, a prefeitura dá isso como incentivo para desenvolver aquele local, né? E como Itaquera é uma região assim meio que carente, né? Aqui da Zona Leste, é uma região mais carente, e tudo mais. Então é até vantajoso para as empresas fazerem a compra desses certificados e tudo mais. Parece que esses certificados... então, assim, o Corinthians tinha três instituições com dívidas. Tinha a construtora, né, a Odebrecht, tinha uma filial da Odebrecht e tem a Caixa, que aí incide os juros e tudo mais. Parece, assim, que a Odebrecht quitou, a parte da Odebrecht quitou com esses CIDs. Então, uma parte do estádio foi pago com esses CIDs. Se não me engano, em torno de, acho que 300 milhões, alguma coisa assim. 300, 400 milhões, uma coisa assim. E tem uma filial e tem uma outra empresa que é a filial da Odebrecht. Essa filial está em recuperação judicial, por conta da Lava Jato e tudo mais. Então tem uma questão judicial em trâmite. Então você tem que aguardar essa recuperação judicial, toda essa coisa de justiça, para ver o que poderia negociar de valores. Foi feita uma auditoria no estádio recentemente, que identificou que várias coisas não foram feitas no estádio. Então, ou seja, o Corinthians teria que pagar uma parte, se não me engano, era 170 milhões para essa filial da Odebrecht, que está em recuperação judicial. Só que ela também deixou de fazer várias coisas. Então parece que vai ficar elas por elas, sabe? Então assim, o Corinthians precisa pagar 170 milhões, mas a empresa também não entregou tudo que precisava. E aí se colocar na ponta do lado, o preço vai ficar elas por elas. Ou seja, o Corinthians meio que zeraria, digamos aí, quase metade da sua dívida e ficaria só a Caixa. Que aí vai entrar os naming rights. Então a dívida da Caixa hoje, se não me engano, é mais ou menos 550 milhões, né? E aí é onde tem mais juros, né? Então, o Corinthians aí ao longo do tempo tem pagado... acho que, se não me engano, chegou a pagar 120 milhões, mas isso aí é só de juros. Qualquer pessoa que conhece financiamento da Caixa sabe que os juros são altos e você não consegue amortizar muita coisa, é só pagando juros. Então, esse naming rights vem para dar um fôlego. Então, se tudo ocorrer tudo bem, né, tudo lindo, maravilhoso aí, digamos, vai ficar só a dívida da Caixa de 550 milhões. E com esses 300 milhões que está entrando, né, do naming rights da Neoquímica, aí, a parceira que anunciou,
o Corinthians conseguiria bater aí, digamos, 60%, se não me engano, da dívida da Caixa. E aí teria aí mais ou menos 200, 250 milhões para administrar, e aí eu acho que a arena fica autossustentável. Se você percolaria a arena, é uma arena multiuso, você pode colocar shows ali, eventos e tudo mais, tem bilheteria, e esses 250 milhões você consegue pagar. Eu sempre falei que essa arena nunca ia ser paga, porque de onde você vai tirar 1 bilhão e 200? O clube está há 3 meses com o salário atrasado, não tem bilheteria. Só com bilheteria você não ia conseguir fazer isso nunca, porque você só paga juros. Então, esse Memórias aí é muito bem-vindo. Eu até brinquei com os amigos meus, assim, é igual aquele carro batido que você tem em casa, sem motor. Aí o cara chega assim, ó, é o seguinte, eu vou te oferecer aí um pouquinho abaixo do preço de tabela. Você aceita vender pra mim? Eu falei, porra, não tava nem esperando, cara. Na hora, leva, eu não tava nem esperando. Então foi mais ou menos isso. Então, foi mais ou menos isso. Foi um achado, ninguém esperava mais, era um dinheiro assim que todo mundo achou que estava perdido, que não ia ter mais, e aí o Andrés aí conseguiu fechar. E além disso, se especula também que essa empresa ela pode fechar um patrocínio para a camisa, que entraria aí, se não me engano, mais 30 milhões. É o que se especula aí com alguns setoristas, não tem nada oficial, mas o Andrés confirmou hoje que tem negociação para ter o patrocínio na camisa. Aí seria mais ou menos, se especula, de 30 milhões por 3 anos, então daria aí 10 milhões por ano, mas também seria um dinheiro mais bem-vindo. Só que, diferente do dinheiro do Naming Rights, esse dinheiro de 60 milhões que é da camisa, o Corinthians usaria para o clube, né? Porque esse dinheiro da Naming Rights ele não usa para o clube, você vai direto para a arena, para o fundo da arena. Mas não passa nem a mão aí, justamente para não ter desvio, e é melhor assim. O melhor seria se já colocar dinheiro para a caixa. Não passa assim, nem na mão dos caras lá, que para desviar... É nisso que eu ia entrar, cara. É nisso que eu ia entrar. Só nisso que eu ia entrar, que é o seguinte. Eu acho, cara, que eu tenho falado isso já desde a criação do canal. Se vocês forem procurar, você vai ver. Qualquer clube no Brasil, cara, clube grande, né? Esses 10 grandes que a gente tem, 12 grandes. Se você tiver uma administração séria, cara, pessoas sérias que não deixam o dinheiro sair por onde não é para sair, como é o caso do Flamengo, que tem acontecido aí nos últimos 2 anos, 3 anos, as coisas andam, porque o futebol ele dá muito dinheiro. Então eu acredito que o Corinthians, se tiver uma gestão séria, o cara não deixar o dinheiro sair para onde não tem que sair, vai conseguir pagar o estádio devagar, vai conseguir montar um time, consegue manter o clube, o social e tudo mais. O problema no Brasil é que a gente não sabe, cara. É simplesmente assim. A gente pode pegar pela venda do Neymar, né, no Santos. Cara, o presidente simplesmente põe um número que ele quiser lá, os empresários põem o número que eles quiserem lá e é o que sai na imprensa. Por trás, tem o número, você bota mais uns 3 zeros, entendeu? Então, assim... É uma bagunça, é uma bagunça. Isso não é só do Corinthians, não. Qualquer clube. O Flamengo, hoje eu não sei mais como que tá, né? Se a gestão realmente está séria como estava, mas há 2 anos, quando o presidente entrou lá, ele colocou a casa em ordem. Primeiro ano foi fazer uma limpa, tirar quem ganhava muito, tentar manter o time na primeira divisão e aí sim incentivar marketing, torcida, porque, pô, a maior torcida do Brasil, se você põe a torcida para ajudar o clube, vai para frente, cara, em termos financeiros. E foi o que aconteceu. E aí sim começar a montar um time com um grande elenco. Aí eu passo a bola um pouquinho pro Thiago para falar sobre isso. O que você acha? Essa diretoria agora, André, eu não tenho como afirmar nada, mas ela é muito mercenária, cara. Ela mete a mão nos ingressos. Teve essa questão de transmissão aí pela televisão Flá TV. Uhum. Eles venderam lá, eles queriam cobrar para ver um jogo de Flamengo e Volta Redonda, cobrando 10 conto pro pessoal pagar. Isso eu vi isso. Não tem... Então, eu acho que essa diretoria, aí ela veio com um papo que a gente precisa pagar os custos, que os jogadores são caros, isso aqui. Cara, tem que arrumar isso na mão de quem tem lá, do patrocinador, que tem muita grana. Vai pegar, torcedor do Flamengo, a maioria ali é subúrbio, é pessoa simples, do povão, humilde. Né? Querer cobrar um valor altíssimo do pessoal, já não acho justo. A diretoria passada, ela fez, igual você falou, uma reestruturação muito grande em questão disso. Bandeira de Melo, Batista, eles fizeram uma gestão muito boa. Eles não contrataram nenhum jogador muito caro, eles não contrataram, gastaram muito dinheiro à toa e meio que reformularam o Flamengo, que não vinha muito bem, devia muita gente, pagou muitos jogadores antigos, hoje em dia já meio que quitou com muitos jogadores antigos e meio que arrumou a casa, né? Vamos dizer assim. E aí, o presidente do Atlético Mineiro, acho que até hoje ele é
prefeito de Belo Horizonte. Prefeito de Belo Horizonte, É o Calil. Calil, É o Calil. Ele falou, no dia que o Flamengo arrumar a casa, ninguém segura. E meio que, tipo assim, em 2009 foi a prova disso. O Flamengo conseguiu arrumar a casa, conseguiu ter juntar uma grana, aí sim ele começou a gastar o dinheiro onde deveria. Montou um elenco e deu no que deu. O Flamengo foi bem. Mas em questão de finanças do clube, assim, hoje em dia eu acho que o Flamengo ele tem uma outra visão do que era feito antigamente. Antigamente era muita bagunça. Igual você falou, no dinheiro ele não sabia para onde ia. Tem um caso em 2009, só para te lembrar, Thiago, eu lembro que quando o Flamengo foi campeão em 2009 brasileiro, o pessoal foi receber no dia seguinte a premiação, acho que da ESPN, da Placar, da revista Placar. E o presidente do Flamengo na época falou que o goleiro Bruno, era o goleiro Bruno ainda, né? O goleiro Bruno não tinha como trocar as luvas no treinamento porque não tinha luva pro goleiro. Nessa época, o goleiro Paulo Vitor, Zé Reserva, uma vez machucou, eles carregaram ele naqueles carrinhos de... Isso, de obra. Carrinho de mão. É brincadeira, né, cara? Um clube do tamanho do Flamengo, né? Eu vi uma vez o Luciano Huck, acho que foi fazer uma reportagem, uma brincadeira lá dentro do CT do Flamengo, cara, e o Ronaldinho Gaúcho já tava lá jogando. E aí, quando eu vi a estrutura, eu falei, não, você tá de brincadeira que o Ronaldinho Gaúcho tá num time desse, cara, sério mesmo. O cara que veio da Europa, jogou nos maiores clubes da Europa, cara, ele dormindo num quarto que, sem brincadeira, era coisa assim, que eu, quando jogava lá no Craque de Ouro, lá, 12... Mas... É sério, cara, brincadeira. O Flamengo começou a arrumar a casa por aí, reformando o centro de treinamento. O CT do Eu tenho plena certeza, cara, qualquer clube do Brasil grande que tem torcida, se arrumar a casinha na parte de gestão, parar de sair o dinheiro para onde não é para sair, né, para não falar outra coisa, cara, as coisas andam e fluem, e dá certo. O Flamengo, se você for visitar hoje o centro de treinamento do Flamengo, o Nindrubu, tá outra bonito. coisa. Tá bonito pra caramba. A parte onde o pessoal faz o preparamento físico é outra coisa, totalmente. O jogador ele tem, como que faz? Ele tem vontade de vir jogar no Flamengo pela infraestrutura que o Flamengo disponibiliza. Tá investindo, né? É isso que chama a atenção do jogador. Teve época que o jogador falou assim, Flamengo não, muito obrigado, não quero. Hoje em dia o jogador fala, Flamengo, opa, vou dar uma pensada. Então o Flamengo consegue trazer jogadores de nome, hoje em dia, pelo fato dele ter um suporte. O jogador antigamente, ele assim, pô, vou pro Flamengo, não sei nem se eu fosse receber. Quando o Vampeta veio, eles fingem que pagam ou fingem que jogam. Eu lembro disso. Entendeu? Mas, Thiago, só assim, eu concordo com essa perspectiva de que um time como o Flamengo tem que ter um CT, isso é óbvio. Mas é interessante, por exemplo, tem time, e aí um time com a torcida menor, vamos pensar o Atlético Paranaense, tem um CT, tem estádio, tem dinheiro sobrando, mas não desmancha porque não tem a torcida, né? Não tem uma grande torcida. Então, o Atlético Paranaense, assim, né? Ele até papou uma Copa do Brasil agora aí, recente. Mas assim, eu não acho que seja um time... Mas é porque não é um time popular, entendeu, Bruno? Não, realmente não tem um número de torcedores. Torcedores, sim. E tem o Vasco, Palmeiras, São Paulo, e aí vai Corinthians. Corinthians mesmo, Corinthians. É igual o Santos, cara. Você vê, o Santos ganha. Tem fase de Robinho e Diego, depois tem fase de Neymar e Ganso. E você pega o número de torcedores, não aumenta, né? Não aumenta. Mas foi o que a gente falou, cara, em questão da televisão. O Atlético Paranaense, se eu não me engano, ele não fecha com a Globo. Ele não transmite os jogos. A Globo não transmite jogos do Atlético Paranaense. Nem a Premier, nada da Globo consegue passar jogo deles. Verdade. Então, meio que eles somem da mídia. Então, quem é torcedor das Paranaense? Quem mora lá no sul, lá na área das Paranaense. Então, pra cá, então, é difícil. A gente puxou um gancho aqui para uma questão que eu queria saber de vocês. Vocês acham que o futebol ainda é muito sudeste? Futebol no Brasil, porque tinha-se, né, na década de 90 e na década de 2000, que o futebol era sudeste, São Paulo e Rio, né? São Paulo, Rio e Minas. E aí muitas pessoas reclamavam disso, das outras regiões do Brasil. Vocês acham que a televisão, a mídia,
o futebol ainda é muito sudeste, deveria ser mais regionalizado? A maior parte, sim, é sudeste. A gente tem aí, fora da curva, o sul, a parte do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio e o Inter, que também estão sempre aí no meio que vira e mexe, eles estão na mídia porque ganham um título, ou tem o Grenal ali que chama atenção. Mas sim, o Sudeste, ele é o que manda no futebol, pelo menos que repassa na questão da televisão, da mídia. No meu ponto de ver, é o Sudeste que está disparado na frente. Mas assim, deveria ser assim ou deveria mudar? O que você acha? Em questão de times, né? Tipo assim, time no Nordeste para poder chamar atenção. Tipo, tudo bem, lá tem o Santa Cruz, tem uma torcida enorme, Esporte, tem o Fortaleza, o Sport, então eles têm muita torcida. Isso a televisão conseguiria ter audiência fácil com esses clubes. Mas aí que tá, eles ficam devendo em títulos. Eles têm o título estadual, eles não, muitos anos que eu não vejo um Brasileirão, um time do Nordeste levar. Tá ali, Minas, Rio, São Paulo. E de vez em quando ali um Grêmio Internacional despontando. Eu não estou lembrado agora, posso estar pecando aqui, mas eu não estou lembrado de um outro clube que está sempre lá em cima disputando um título brasileiro. Eu acho também, Dedé, eu acho que também tem um pouquinho a ver com a questão econômica da região, né? Você pega São Paulo aí, cara, o PIB de São Paulo, o que São Paulo arrecada, né? Tipo assim, o Rio, Minas. Então, são estados, digamos, também privilegiados por essa questão econômica também, né? Pelo que gera para o país. Então, é difícil você comparar São Paulo, por exemplo, com Alagoas. É difícil. É bem complicado. Questão assim, de estrutura econômica, assim, uma série de fatores. Aí, assim, vamos pensar lá, vamos supor a Globo aí, né? Que, digamos, é a maior aí, digamos, patrocinadora do futebol nos últimos anos. Ela vai transmitir um jogo do Corinthians e vai transmitir um jogo do CSA, não tem o mesmo apelo, não tem a mesma proporção. Então, é difícil também a gente, assim, vamos colocar como empresa, não tem como você vender o mesmo produto de CSA e vender o mesmo produto de São Paulo, de Palmeiras. Tem essa questão também muito econômica da região em si. Então, eu acho difícil essas regiões, assim, norte, nordeste principalmente, tentar aí entrar nesse meio aí de sudeste, de sul. Eu acho que, assim, futebol brasileiro aí resume muito mesmo a sul e sudeste aí. E, lógico, a gente teve aí, por exemplo, a questão do Nordeste, né? A gente teve já Bahia, campeão brasileiro e tudo mais. Isso, mas lá atrás. Muito tempo. Com Bobo. O Sport ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians recentemente, né? 2008. Mas, assim, são casos esporádicos também. Mas, assim, tem que entender também essa questão também que tem de estrutural. Né? Não é só a televisão querer também vender lá o Nordeste, mas tem toda essa questão também, acho que econômica, que influencia muito. Não tem jeito. Não é justo. Não é justo. Mas, não é infelizmente... Justo, mas... É business, né? Negócio. Futebol é negócio. A gente vê como paixão, mas não tem como negar que é negócio também. Com certeza. Eu estava conversando com uma pessoa que tem muito de futebol também, e aí ela ponderou a seguinte questão, que às vezes a barreira geográfica também é um impeditivo, né? Você pensa num tabela do Brasileirão, nem para Bahia, né? Bahia é até mais perto e tal, o voo é mais tranquilo, mas se você pensar numa rotina de um esporte da vida de um Ceará, se ele tiver uma rodada em casa, uma rodada contra o São Paulo, depois volta para casa, uma rodada contra o Inter, é um deslocamento muito maior. Eu acho que há um desgaste, uma perda de tempo. Não treina, acaba que perde o treino. Há a questão econômica, que o Antônio falou, mas essa questão geográfica também é de se ponderar. Se você pensar numa rotina, numa logística, os times de São Paulo, eles têm uma dinâmica muito mais tranquila para realizar. Vai jogar, tem quatro times, de vez em quando tem 5 times na São Paulo na primeira divisão, então vai jogar com o Bragantino, ali perto, vai jogar em Bragança Paulista, né? Vai jogar contra o Santos, lá na Baixada, às vezes Santista, não é tão longe, vai jogar contra o time do Rio muito perto, então você tem 8 times ali, 16 jogos do Flamengo e do Corinthians, do Cruzeiro também, colocar que não é tão longe, que são mais fáceis de se realizar a viagem. Aí o Inter e o Grêmio, eles também não estão tão longe, são viagens mais próximas do pessoal da Bahia, mas quando chega, por exemplo, o Paysandu da vida, onde a viagem é ruim, é tudo ruim, às vezes isso dificulta para que um time também consiga ter sucesso, né?
Bem, tá. Vamos seguir então para os próximos jogos, né? O que cada um acha. E nós já falamos do Conexão AMEU, né? A rodada do São Paulo e a rodada do Cruzeiro. E aí, Flamengo visita o Bahia, né? Justo, e o Corinthians enfrenta o Goiás. Lá também, lá em Goiânia. Primeiro, vou começar com o Thiago, né? Como é que você acha que o Flamengo vai nesse jogo? Como é que você acha que vai aí para essa rodada nova aí? Então, Flamengo e Bahia. Já estou preparando um altar aqui para poder torcer, porque vai ser difícil. O Flamengo vai enfrentar um Bahia que não é fácil de jogar, é um time chato, um time que joga bem, joga direito. E o Flamengo vai sem 4 jogadores titulares. Se eu não me engano, vai sem Gabigol e Bruno Henrique, vai sem o Gerson. Nossa. O Diego Alves também. Diego Alves também não vai jogar, que machucou o ombro. E tem o César, que era o goleiro imediato, que vai ter que vir com o terceiro goleiro, que o César está com Covid. Então o Flamengo já vai sem time para jogar contra o Bahia. Uma coisa que o Flamengo, graças a Deus, a gente não pode reclamar tanto também, que o Flamengo, bem ou mal, tem um banco. Tem um banco legal, que para o Bruno Henrique e Gabigol, ele tem Pedro Rocha e Pedro. Para o Gerson, ele tem o Thiago Maia. Agora, o que vai pecar vai ser o gol. O Gerson, cara, eu falo pra você, eu queria ele no São Paulo, cara. Puta, que volante. O Gerson joga demais. Só que, tipo assim, o Thiago Maia também não deixa de desejar, entendeu? O Thiago Maia, ele jogou bem contra o Santos, que ele já Michel não vai pro jogo não, Thiago? Então, Michel? Provavelmente o Torrente ele tem uma escalação pro jogo. Ele tá só falta descobrir se ele vai de Arrascaeta e Everton Ribeiro, ou se ele vai colocar o Thiago Maia com Arão. Mas o Michel, eu acho que ele vai começar. Michel vai começar vai começar no banco esse jogo. Né? Acho que vai ser Pedro e Pedro Rocha no ataque. Aí no meio de campo ele vem com provavelmente um Everton Ribeiro e o Arrascaeta, ou o Thiago Maia e o William Arão. Agora, boa opção, hein? Ele vai, acho que vai... Não, ele é bem retranqueiro. Se bobear, ele vai de volante. Ele vai com o Thiago Maia e o William Arão. É bem retranqueiro. Agora, uma coisa que contra o Santos já deu para perceber e que o torcedor está bem animado é o Isla, que veio para o lugar do Rafinha. Ele veio... Bom jogador, cara. Ele entrou contra o Santos, ele já mostrou para o que veio. Acho que, se eu não me engano, foi no primeiro ou segundo toque na bola que ele deu, ele já achou o Gabigol na pequena área, numa jogada de linha de fundo. E os treinos também... Arrisco dizer que ele é melhor que o Rafinha, tá? Porque o Rafinha está no final da carreira. O Rafinha tá com 34 para 35, ele tem 31, se eu não me engano. Tipo, ele ainda tem uma lenha ainda para gastar. E ele é da seleção chilena e tal, e tudo. Então, tipo assim, o Flamengo foi muito rápido no mercado. O Flamengo, um ponto positivo da diretoria do Brasil é isso, ele repõe o elenco muito rápido. Tem a questão também aí do lateral direito, Guga, do Atlético Mineiro, que o Flamengo está tentando trazer. Meio que está tentando, junto aos empresários dele, tentar trazer ele para ser o reserva imediato. Porque o Flamengo, essa lateral direita, foi a dor de cabeça do ano passado, e esse ano já começou também, se não fosse a diretoria agir rápido, também seria, porque aquele Mateuzinho que entrou lá para poder suprir, não me agradou. E ele ficar improvisando o René não é ruim, mas ficar improvisando o René ali no lateral direito também não ia dar certo. Então o Isla veio a calhar. Só que se o Isla machucar, não tem outro. Então tem que realmente trazer uma outra opção. Então a rodada contra o Bahia vai ser rezar muito, torcer muito, porque vai ser difícil. Lá contra o Bahia, ano passado, a gente tomou 3 deles lá. Com Jesus, quando chegou. Então vamos ver. Torcer, a gente vai torcer, mas... saber como se vai ganhar no empate aí? O empate já é um bom resultado do Flamengo lá? Se o Flamengo trazer um pontinho de lá, tipo assim, claro, vai ter muito torcedor que vai escutar isso aí agora no vídeo e vai falar, esse flamenguista é doido. Mas eu já estaria de bom tamanho para mim um empate contra o Bahia. Bom é a vitória, claro. E aí, Antônio, diga lá. Agora o Corinthians. Se quiser, fala um pouquinho do Flamengo também. Pode falar, fica à vontade. Pode falar, fica à vontade.
Não, eu acho, o Thiago falou assim que os flamenguistas vão ficar bravos, mas eu achei assim, concordo muito com ele aí, eu achei ele bem consciente aí. O Flamengo aí, mesmo com o time titular, com o time que todo mundo considera que é de extrema qualidade, não vem apresentando bom futebol aí ao longo do ano. Eu até falei, até com o Jesus já não tava, tudo bem. Então, assim, e aí vem com esse monte de desfalques. É um jogo duro. O Bahia não é um time ruim, é um time que sabe jogar, organizado ali. Apesar de ter muita pressão lá, né? Perdeu a Copa do Nordeste pro Ceará, e aí o Roger também tá um pouco impressionado lá, tudo mais, mas não é um time bobo. É um time ali bem armado, tem bons jogadores ali, o Rodriguinho, É um time o rápido, Gilberto. cara. Eles saem um contra-ataque muito rápido. Tem o Rossi e o Elber, né, nas duas Saudades, pontas. Rodriguinho. Elber também, saudades. Elber e Rossi nas duas pontas. É um time meio Jorginho aí. Jogando fora de casa, bom, eu não sei. Parece que para mim também vai ser empate ali. Acho que eu apostaria em 1-1 nesse jogo aí. E falando aí sobre o Corinthians contra o Goiás, pós-clássico, assim, essa questão dos Neymar aí deu uma abafada, né, um pouquinho no pós-clássico e tudo mais. Porém, tem muita cobrança já no Nunes. Já tinha quando teve a pandemia, né, quando já vinha mal ali na pandemia. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. O Corinthians não ia se classificar pro mata-mata do Paulista. O Corinthians estava praticamente fora do Paulista. Estava 5 pontos do Guarani. O Corinthians precisava ganhar os dois jogos que faltavam e o Guarani precisava fazer só 2 pontos e acabou não conseguindo. O Corinthians classificou aí até surpreendente, né? Nem eu acreditava nessa classificação. Jogou ali São o Paulista, Paulo ajudou, né? Então. Jogou ali o Paulista daquele jeito, amarrado também, não jogando um futebol, sendo Corinthians aí, né? Aquele time meio amarrado mesmo. E chegou e perdeu a final, tudo mais. Só que começou o brasileiro aí da forma como vinha antes do Paulista, no começo do Paulista. Um time apático, sem criação e tudo mais. Então o Nunes aí tá bem impressionado. Ontem já começou a ter boatos aí de que o Mano Menezes pode vir. O Mano é amigo pessoal do Andrés, né? Eu particularmente gosto do Mano. Tem uns cruzeirenses aí que ficam loucos com o Mano e tudo mais. Mas o Mano teve bons resultados, né, no Cruzeiro. Foi campeão lá, né? Eu gosto do Mano, porque eu não tenho nada para reclamar do Mano. Porque é um cara que pegou o Corinthians no fundo do poço. Um cara que pegou o Corinthians no fundo do poço e entregou líder do brasileiro, com títulos, voando, e foi para a seleção brasileira. Flamenguista também não gosta do Mano, não. Flamenguista não gosta do Mano, não. Pra mim foi o pior trabalho do Mano, foi no Flamengo. Então, realmente no Flamengo ele não conseguiu fazer jogar. Mas no Corinthians, assim, eu como corintiano, eu não tenho nada para reclamar do Mano, só agradecer. Pegou um time do fundo do poço, montou um time de Série B, que depois, quando chegou na Série A, se mostrou de Série A. Então você pega ali vários jogadores que ninguém dava nada ali, ó. Chicão, Elias, Christian, Douglas. O Paulinho foi um pouco depois. O Paulinho já foi no... O Lilinha, né? E o Ralf também. Eu lembro, assim, na época do Mano era Christian, Elias, Douglas, Chicão, William, o Alessandro, enfim, aquele elenco de Série B foi ele que montou, e quando chegou na Série A, se mostrou também um time de Série A. Mesmo com o mesmo elenco, ele conseguiu fazer um time ser campeão da Copa do Brasil, jogar o Paulista e jogando bem. Até porque o Mano tem um estilo meio que retranqueiro também, mas você pegava o primeiro semestre do Corinthians de 2009, com o Ronaldo voando ali, era um time que jogava bem, que jogava pra frente e tudo mais. Né? E aí o Mano saiu em 2010 para a seleção, entregou líder do brasileiro. Então, assim, eu tenho boas recordações do Mano. Teve uma segunda passagem dele, que ele já não foi tão bem e tudo mais, mas, assim, ele pegou meio que time em transição, né? Então, o que ele fez? Ele meio que fez a limpa nos jogadores que foi campeão mundial da Libertadores, né? Ele afastou esses caras, negociou e tudo mais. Então, assim, até que eu não culpo ele tanto. Eu acho que ficou em quarto, se não me engano, do brasileiro. Foi para Libertadores. Mas, assim, eu gosto muito do Mano. Então, o Mano é um nome muito forte aí nos bastidores, que tu já vem falando. Segundo alguns, o André já entrou em contato e tal, mas ontem até foi perguntado para ele falou que o Nunes ia continuar, que tinha confiança, mas é aquele papo de dirigente, né? A gente sabe como funciona. O cara não ia falar também que estava ameaçado mesmo, mas internamente parece que tem uma cobrança muito forte em cima do Nunes, que não entregou. O Nunes tinha muita expectativa. É difícil mudar essa forma do Corinthians de jogar, é um clube que joga assim há 10 anos aí, tirando 2015 do Tite, que o time jogava por música, mas os outros anos foi um time mais amarrado aí no geral, né? Eu sabia que ia ser difícil, acho que o Corinthians também sabia que ia ser difícil, não ia ser fácil, mas você não vê nada. Você tá, assim, a gente tá olhando, a gente tá aqui indo para setembro, né? Começando setembro. 9 meses. Teve a pandemia aí, tira uns 3 meses, vai. Tem uns 5, 6 meses de trabalho do Nunes. Nesses 5, 6 meses você não consegue ver nada. Parece que é o time do Carille do ano passado. Então, se for para jogar dessa forma, covarde aí, não reagindo, não criando, não tendo posse de bola, enfim, tendo coisas diferentes que a gente esperava,
era melhor ter deixado o Carille. Então, o Thiago Nunes, assim, é bem decepcionante o trabalho do Thiago Nunes. Eu até acho ali que, por exemplo, falta ali uma peça ou outra para ele jogar da forma que ele gostaria, um jogador de velocidade com maior qualidade e tudo mais, mas eu não acho o time do Corinthians ruim. Eu acho que poderia estar apresentando pelo menos uma coisa. Pelo menos uma coisa que falou assim, não, ó, tudo bem, não tá essas coisas, mas, ó, tá apresentando isso, mas você não vê nada do Corinthians. Nada. Não tem evolução, né, cara? É o que eu e o Bruno, a gente conversa tanto no Conexão Uai Meu. A gente não vê evolução do time do Cruzeiro, cara. E o Corinthians realmente, é o que o Antônio falou. Você dá tempo pro cara treinar, ele treina e não mostra nada de novo. Exatamente. Então, e é o que assim, tá acontecendo lá com o Diniz também no São Paulo. Depois conseguiu mudar um pouco. E os resultados também, né? Porque assim, se você olha resultado, o Nunes foi eliminado da pré. Então, assim, pré-Libertadores, por isso não conseguiu nem chegar. Quase foi eliminado no Paulista. A gente poderia considerar, já considerando o Corinthians fora do Paulista. Todo mundo já estava considerando o Corinthians nem mais no Paulista. Então, assim, os resultados são muito ruins. Então, assim, para esse jogo contra o Goiás, parece que a expectativa é de que ele faça bastante alteração aí. Se não me engano, são 4 ou 5 alterações que podem acontecer, ainda não está decidido, mas se comenta, por exemplo, que ele pode tirar o Avelar e colocar o Mendes, que é o zagueiro reserva, tirar o Sid Clay, que está sendo bastante criticado por conta dos gols aí nas costas dele, e voltar com o Piton. O Piton foi um menino bom, jogador da base aí, jogou até Libertadores, então a torcida parece que vai voltar com ele aí. Parece que o Luan volta para o time aí, o Luan acho que ficou os 2 últimos jogos no banco, parece que pode voltar para o time aí. Acho que parece ter a expectativa também do Jô ser banco, mas eu acho que aí é mais questão física e tal, porque o Jô fez o seguinte, né? O Jô chegou já com muito tempo de inutividade. O Jô não tava em forma, o Jô chegou tava gordo. Precisando, né? O primeiro jogo do Jô no Corinthians, na volta do Paulista, pós-pandemia, ele tava gordo, você via fora de forma, o cara fez gol, e o Jô tá assim, jogando partida após partida, mesmo fazendo muito tempo sem jogar. Então, acho que é até uma questão de física. Então, aí parece que vai com umas 4 ou 5 alterações aí para esse time. Eu acho que algumas por questão técnica mesmo, por não estar rendendo, e outras por questão física aí. E aí vamos ver o que esperar. Eu consideraria um jogo difícil também contra o Goiás. O Goiás aí, assim, teve esse problema do Covid, né? Vários jogadores com Covid. Então, é um time aí que também ficou um tempo sem jogar junto e tudo mais, mas também não é um time bobo ali. É um time que sabe jogar e tal. E pelo que eles não vem apresentando aí, eu também acho que é um jogo para empate. Por eles não tá mostrando que pode chegar lá em Goiânia e fazer um bom jogo e pressionar o Goiás. A expectativa que a gente sempre tem é essa, né? A gente vai torcer para isso, mas parece ser um jogo também para empate, um jogo também meio que amarrado aí. E Goiás e Corinthians sempre foi um jogo difícil, né? Sempre. Histórias por detrás, né? De Goiás e Corinthians. Na verdade, lá, cara, jogar lá, São Paulo e Goiás também, quando joga lá, é duro, velho. Jogar lá no Serra Dourada. O Cruzeiro já tem uma tradição melhor. Nossa, já contra o Goiás. Pesado lá. Para esse jogo, se não me engano, não é no Serra Dourada, é no Serrinha lá, que eu acho que é um estádio menor. Tá. Mas mesmo assim, de qualquer forma, assim, acho que Goiânia tem um calor, fator calor, enfim. E pelo que eles não vem apresentando, a gente não tem expectativa de que vai fazer um bom futebol e que possa ganhar. Para mim, assim, vai ser novamente um jogo amarrado, que pode decidir uma bola parada, uma coisa assim ou outra e tal, mas para mim é jogo para empate aí, 0-0, 1-1. Acho que não sai disso também, não. Tá certo. Então, ô, Bruno, vamos fechando então o programa, né, cara? Eu falo futebol é muito bom. Você vai falando com pessoas que entendem de futebol, que gostam de futebol. A gente que gosta, né? Você fica, igual eu fiz o Papo de Família também, se deixar, você faz 4 horas de programa, cara, tranquilo, sem cansar, velho. Não cansa mesmo. Mas a gente tem que fechar, né? Vamos agradecer. Vou dar a palavra aí pro Thiago e pro Antônio, fazer as considerações finais e se quiser mandar um recado para alguém, tá aberto o programa aí. Muito obrigado, né? Primeiro agradecer vocês dois pela prestigiar aí. Agradeço. Eu que agradeço o convite aí. Sabe de futebol pra caramba, principalmente dos times que torcem. E é sempre um prazer conversar com vocês aí sobre futebol. E o convite fica aberto, né? Só agradecendo também. Voltarão com certeza. Claro, os caras entendem. A gente talvez fale também sobre outros polêmicos, sobre outras situações, né? Vocês estão futebol abertos europeu também, né? Futebol europeu, o Tony torce para um time ruim lá, mas quem sabe a gente não conversa melhor. Eu torço pro maior da Europa lá, pô. Borussia Dortmund? O Liverpool. Torce pro Liverpool, né? Os caras ficam zoando comigo, falando que eu sou modinha, que eu sou Liverpool, assim, você me respeita que eu sou da época do NGOG, velho. Que era horrível, né? Eu sou do Voronin, sou da época do Voronin, me respeita aí. Eu conheci o Liverpool com Gerra. Época do Gerra. 2004, 2005, né? Assim, aquela virada em cima do Milan ali me fez me apaixonar ali pelo Liverpool ali. Sou fã desde lá, então, né?
Para mim, assim... Bom, pra bom mim, que você tá acostumado a perder pro São Paulo aqui e lá, né, velho? Então, os cara me zoam por isso, velho. Assim, ó, você perde aqui, perde lá, e tudo mais. Mas faz parte. Mas faz Brincadeira. parte. Mas para mim, já pegando esse gancho aí, para mim é a maior virada que eu vi aí no esporte aí, porque aquele jogo do Liverpool ali, se você pegasse ali 3-0 no primeiro tempo, volta no segundo. E o time, né? Pega as escalações, cara, é assim, é uma coisa assim, coisa de louco. Se você pegar esse time do Liverpool aí, talvez, Xabi Alonso de erra. Talvez. O restante pode jogar fora ali. O resto não dá nem pro cheiro. E tirou um 3-0 aí, foi buscar um 3-0 aí, então tem boas lembranças aí do Liverpool dessa época aí. Desde lá eu sou fã do Liverpool aí. Mas a gente vamos comentar se o futebol tá aí, a questão do Messi, outras coisas. Vocês podem marcar outras lives aí, a gente pode discutir outros assuntos aí. Futebol europeu. Demorou. Assunto de futebol não falta. A gente fala, né? Aí já quiser emendar com as considerações finais, depois o Thiago também, agradecimento, se você quiser falar qualquer coisa, está aberto aí. Eu vou agradecer primeiramente vocês aí pelo convite. Para mim é um prazer enorme falar de futebol com vocês. A gente fala aí sobre diversos assuntos, para brincar mesmo, para descontrair, que a gente gosta mesmo de falar de futebol, eu adoro. Então, para mim foi um prazer enorme. Então, obrigado aí pelo Dedé, obrigado Bruno aí pelo convite. Thiago, prazer conhecer aí também. Vamos falar muito ainda sobre o Mengão aí nas próximas aí, se tiver oportunidade. E é isso aí, mais agradecer vocês aí, mandar aí um beijo para minha irmã Juliana, para minha mãe Júlia, para minha noiva Gabriela, que ela não aguenta mais ouvir eu falar de Corinthians. Ontem eu dei para ela até os fogos. Da minha casa eu escutei os fogos ontem, cara. Estive na arena aí, na Mil Artes. E era tarde da noite, falei assim, não aguento mais você falar de Corinthians, não sei lá. Então ela sofre aí bastante. Eu tô pedindo até para ela dar uma força aí, falei assim, ó, vou gravar lá, tal, mandar um vídeo para vocês dão uma força lá pra gente lá, tal, assim, né? Então, elas vão se inscrever no canal aí, dar um like aí. Então, agradecer aí, galera. Espero que a galera tenha curtido aí, né, a resenha nossa aí. Deixar os comentários aí do que tá achando e tudo mais. Então, mandar um abraço para todo mundo aí. Uma boa noite para todos aí. Obrigado aí pelo convite novamente. Que isso, valeu. Agora o Thiago aí, considerações finais. Abraços, beijos. Primeiramente, beijo para Jesus. Primeiramente, agradecer o convite, cara. Valeu por ter lembrado. Foi muito bom estar aqui trocando essa ideia, essa resenha aqui sobre futebol. É sempre bem-vinda. E agradecer, cara, a todo mundo que está assistindo a gente aí. Espero que tenham gostado do assunto. Os flamenguistas não fiquem chateados comigo, que eu sou meio crítico com o Flamengo quando precisa. Quando tá bem, tá bem. Quando não tá, a gente tem que falar também. Então, falar pra galera aí, não esquecer de se inscrever e dar um like no vídeo aí, compartilhar. Essa resenha foi legal de ter trocado com vocês. Mandar um abraço aí pro meu pai, que também curte futebol pra caramba, que vai assistir esse vídeo. Pra minha mãe também, imagino que vai assistir junto com ele. E é isso, gente. Valeu mesmo. Qualquer coisa, tamo aí, só chamar. Eu tenho só um adendo aí. Eu acabei de falar, o Thiago falou do pai aí. Eu acabei não falando do meu pai aí, porque ele é São Paulino. E aí, assim, quando eu logo vi que é um cara inteligente, rapaz. Cara da cultura que é bem... Quando tá nas festas de família, ele fala que eu sou a maior vergonha que ele tem. Que ele fala assim, que o maior desgosto da vida dele ter o filho corintiano. Mas, pai, eu te amo, eu adoro te zoar. Se não fosse corintiano, quem te zoaria? Pô. Mas aí até que domingo agora até ele retribuiu. Eu falei assim, ó, fazia tempo que eu não sentia isso, né? Mas vamos deixar um abraço aí pra ele também aí. Ele tá feliz que o tricolor dele ganhou, me zoou aí no domingo. Falou que fez até churrasco aí, em comemorar a vitória do tricolor. Mas, pai, um abração aí, tamo junto. Tá dado um abraço aí. Logo vê que é uma pessoa inteligente, culta, na fineza. Mas, galera, agradecendo então mais uma vez e lembrando, né, nós estamos começando o canal, então aquela força, dar o like, se inscrever, seguir nas redes sociais, o Instagram e o Facebook também tem a nossa página lá oficial. E vamos que vamos, devagarinho a gente vai crescendo aí, falando bastante sobre futebol. Muito obrigado, galera. Beijos a todos. Compartilhem, curtem o canal. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal.